Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação de massa, eu vou tratar de alguns temas, procurar ser bastante sintético em relação a alguns temas que eu considero necessário que a gente fale sobre eles na tribuna. O primeiro é com relação ao projeto de lei que nós apresentamos a essa casa, instituindo a gratuidade para quem tem mais de 60 anos. Foi apresentada uma emenda ao projeto de lei, uma posição legítima dos vereadores que o fizeram. Entretanto, eu gostaria de solicitar ao relator da Comissão de Justiça, o vereador Sandro Bussola, que libere o projeto, para que o projeto venha para o plenário e seja discutido no plenário. Se aprova a emenda, se não aprova, se aprova o projeto, se não aprova, porque existe uma expectativa desses idosos que têm mais de 60 anos para saber se eles vão poder usufruir dessa gratuidade ou não. Eu acho que esse projeto já foi totalmente discutido no mérito, todas as informações que poderiam existir já foram colocadas, e agora nós temos que decidir no voto. Portanto, eu faço um apelo para que o relator libere o projeto de lei, para que o projeto venha para a pauta e possa ser discutido. Em relação ao Minha Casa Minha Vida, eu também acompanhei a audiência pública e muitos problemas que foram levantados aqui nessa audiência pública são problemas que ultrapassam a responsabilidade do poder público, de forma direta. Pode haver responsabilidade indireta, vereador Arildo, mas o grosso é um processo que tem que ocorrer de discussão, de organização, né, dos moradores. Em relação à inadimplência, ela ocorre, tem vários motivos para ocorrer inadimplência. Então, tem que se fazer um trabalho necessário, como disse aqui uma das beneficiárias do projeto Minha Casa Minha Vida, eles não ganharam casa, eles estão pagando dentro de um programa, que é um programa para atender aqueles que têm menos renda, como ocorre para aqueles que ganham acima de um salário mínimo, porque o projeto Minha Casa Minha Vida não é só para quem ganha até R$ 1.600. Nós temos 3 faixas que podem ser atendidas do projeto Minha Casa Minha Vida, inclusive vários empreendimentos que estão sendo feitos na cidade de Bauru, sejam verticais ou horizontais, eles são financiados pelo dinheiro da Caixa Econômica, dinheiro do Fundo de Garantia, e se enquadram dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Mas isso revela uma outra situação, que inclusive deu causa a um ato que foi realizado agora há pouco aqui em frente à Câmara Municipal. Ou seja, nós estamos tendo aqui em Bauru várias ocupações diárias. E nessas ocupações, o centro da reivindicação é que essas áreas possam ser utilizadas para se desenvolver empreendimentos de moradia. A maioria esmagadora dessas pessoas são moradores de Bauru, que não têm residência própria, pagam aluguéis e que, por conta de uma situação de extrema dificuldade, estão ocupando essas áreas, são áreas públicas, para exigir que os responsáveis desenvolvam programas de moradia, não só a construção de casas, porque uma política habitacional não é só a construção de predinhos do Minha Casa Minha Vida, não é só a construção indiscriminada de casas, e sim, tem que ter um programa e uma plataforma de como construir moradias e, a partir dessa construção da moradia, permitir que essas pessoas tenham acesso, né, e se empoderem, um termo muito, está sendo muito utilizado hoje em dia, se empoderem daquilo que a cidade constrói. Portanto, eu acho que seria importante já todas as pessoas de Bauru, profissionais liberais, aqueles que têm mandato, aqueles que atuam nos movimentos sociais, aqueles que atuam nos veículos de comunicação, começarem a compreender e se acostumar com esses movimentos que vão começar a ocorrer na cidade. Porque a propriedade não é um direito absoluto. E as pessoas que não têm moradia têm que lutar para ter moradia. Ainda mais numa cidade onde, por exemplo, nós temos uma vasta extensão de terra que é propriedade da União. E muitas áreas da União foram e continuam sendo ocupadas. Nós temos uma área, por exemplo, aqui da região onde está o Aeroclube, que recentemente voltou para a posse do município. Nós temos onde foram construídos Világio 1, Világio 2 e Világio 3, e vai construir o Világio 4, porque lá era a área da União.
um antigo leito ferroviário. Então, foi feita uma ação pelo Ministério Público Federal, foi feito um acordo extremamente benéfico para o grileiro, que o grileiro vai dar uma área privada e vai construir uma avenida em torno, quando, no fundo, aquela ação tinha que tramitar e tinha que haver reintegração de posse da área, com quem está em cima. E é óbvio que aqueles que se construíram deveriam entrar com ação contra o grileiro, para o grileiro pagar o prejuízo que eles estavam sofrendo, material e moral. Mas, enfim, foi feito o acordo, parece que o acordo atendeu todos os interesses, então, menos mal para aqueles que, sem saber, adquiriram os seus terrenos lá nos 3 vilares, vereador Arildo, e que, no fundo, não dá para dizer aqui em Bauru, e pelo menos quem grilou a área, que não sabia que aquilo era a terra da União, porque lá era um antigo traçado ferroviário. E a família que grilou a área é uma família muito antiga aqui de Bauru, né, que é proprietária de grandes áreas de terra aqui em Bauru. Uma outra do município. Parece besteira, mas não é. E esse vereador não tem ideia fixa com isso, que é o caso da Felivel. Vocês estão dando risada, mas o caso da Felivel é um caso emblemático. Mas ocupou a área pública. Acho que uns 2 anos que eu fico falando desse negócio aqui. Toda vez que o procurador da prefeitura vem aqui e o chama, eu cobro ele publicamente, ele diz que está resolvendo. Só que ele nunca consegue trazer oficialmente para nós nenhum documento oficial, vereador Arildo, de que fez um acordo com a Felivel, que a Felivel derrubou o que tinha construído, está devolvendo a área para o município e que vai pagar, vai dar uma contrapartida, construir um negócio lá atrás, uma rua, um pedaço de rua lá atrás, e tem que discutir também o aluguel, porque essa empresa ficou ganhando dinheiro aí mais de 3 anos usando uma área pública. Não é só devolver a área. E o mais engraçado é que nessas horas a gente não vê ninguém chamando grandes contingentes policiais, nós não vemos na imprensa nenhuma crítica dizendo que seriam marginais que estão usurpando as áreas do município. Isso é para demonstrar que não existe equidade na nossa sociedade, existe muita diferença na nossa sociedade. E eu não tenho nada contra a Felivel, né? Não tenho nada contra a Felivel, só acho que eles têm que cumprir a lei é para todo mundo, eles têm que cumprir a lei. E mais estranho é que os responsáveis por isso, de cuidar do patrimônio público, desconheciam que aquela área era pública. Ao mesmo tempo que diziam que desconheciam, eram os mesmos que diziam, podem fazer que depois a gente dá um jeito de consertar. Dar o jeito de consertar era mandar um projeto de lei aqui para a Câmara, fazer a desafetação da área e depois fazer a doação dessa área pública para o negócio privado. E é óbvio, quando chega um projeto desse aqui na Câmara, e eu passei por essa experiência, vereador Arildo, existe uma pressão muito grande sobre a maioria dos vereadores e a maioria acaba capitulando para os interesses privados. Como nós tivemos no caso da Plazútil, como nós tivemos no caso do negócio do remédio aqui em Bauru, da empresa do remédio, enfim, Servimed, porque existem pressões para isso. E não é todo parlamentar, né, que consegue sobreviver a pressões, porque existe um conjunto de interesses atrás disso. Então é importante que a gente faça esse debate aqui no sentido de preservar o interesse público. E preservar o interesse público não pode ser seletivo. Está muito em moda essa palavra seletivo, né? Então, se quem ocupa a área pública pertence à classe média alta, pertence à burguesia, está tudo bem. Se é o trabalhador que ocupa uma área que está servindo para especulação, já são marginais. Marginais estão ocupando as áreas no centro da cidade. Já com levantamento feito, inclusive pela Polícia Militar, de todas as áreas do centro aqui da cidade que estão vazias, não estão cumprindo a função social, elas estão servindo à especulação. Então, eu me dirijo ao MSL, à Frente Nacional de Lutas, a todos esses trabalhadores e trabalhadoras que, de forma organizada, estão lutando para ter uma moradia, que parem de ocupar um pouco as áreas que estão na região periférica da cidade. Passem a ocupar esses imóveis que estão aqui no centro da cidade. Esses imóveis já estão feitos, esses imóveis têm energia, esses imóveis têm água. Pelo menos o proprietário vai aparecer,
por bem ou por mal, ele aparece, ou para pedir a retomada do imóvel, ou então para discutir a reforma, porque é impossível que uma cidade que nem Bauru, que tem um instrumento legal para agir, o prefeito não age, que é aplicar o IPTU progressivo no tempo. Se aquele que tem a responsabilidade de aplicar a lei não faz, os trabalhadores e trabalhadoras organizadas devem fazê-lo. Por isso, eu abri um diálogo com o MSL e com os outros movimentos, que eles têm que ocupar esses prédios. Tem um monte de prédio aqui em Bauru fechado, não serve para nada. Como tinha também no grande centro de São Paulo, no centro antigo de São Paulo. E vários prédios lá estão sendo reformados, estão sendo vendidos à população, com o valor que eles possam pagar, e a propriedade, então, passa a cumprir a sua finalidade social. Então, vereador Arildo, eu faço esse registro, e não é um registro irresponsável, é um registro de quem está analisando e olhando bem a realidade da nossa cidade. Muito obrigado.